Funciona igual? Redondo, redondo, redondo. Vamos lá, vamos dar uma ideia aqui. Deixa eu só configurar aqui o notebook. Abrir o trem de frio. Deixa eu mandar lá pro pessoal do YouTube também. Bacana. Só esperar o trem carregar aqui, a gente começa. Essa é uma gravação, dia 16/8, 9h09 da manhã. Fazer um pouquinho aí de mapeamento, coisas atípicas. Mas antes da gente começar, eu gostaria de trazer aqui uma mini palavra, né? Fazer um mini review da análise que eu mandei para vocês, do Masterclass também, para o pessoal do YouTube, a minha visão semanal ali, o que eu estava ali praticamente observando para movimentação semanal, que eu estava ali prevendo e tal, durante meus estudos. A gente vai fazer um mini review aí, tá? Depois a gente vai falar aí sobre algumas coisas dos novos trades devem ter, o que é que deve ser passado em foco, alguns bizus aí. E a gente vai fazer um mapeamento ao vivo. Hoje eu gostaria de fazer um mapeamento diferenciado. Gostaria de pegar algum aluno aí para a gente fazer um mapeamento muito rápido aí. Fazer um mapeamento. Mas vamos lá, vamos embora. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Está sendo gravado. Deixa eu abrir aqui meu euro. Foi o estudo que eu mandei para vocês. Vou abrir aqui no outro lado aqui do euro. Você já compartilhou a tela, David? Não, ainda não. Ah, beleza. Ele não tá aparecendo aqui. Eu falei, será que ele já compartilhou? Uhum. Mas compartilhei ainda não. Compartilhar agora. Só estou configurando aqui. Aquela menina falou com Malva, se chamar, ela vai. Vamos lá, compartilhar agora. Vânia falou com nada, se chamar, ela vai, Vânia. Vânia. Não se responsabiliza, né, tia? Pronto, acabei de compartilhar. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Então, basicamente, a que a gente vai passar, né, que chegou um pouco atrasado, a gente vai fazer um review
do que eu estava vendo para essa semana no EuroSD para vocês. Eu mandei tanto no Masterclass quanto no YouTube também. E depois eu vou passar alguns bizus do que os novos traders podem estar aí buscando e observando. E terceiro ponto aqui, a gente fazer um mapeamento ao vivo, tá? Eu gostaria de fazer um mapeamento diferenciado. Gostaria de fazer um mapeamento diferenciado. Quem tiver interesse, manda no chat aí. Pô, eu tenho interesse de estar fazendo um mapeamento, tal. Hoje a gente vai ver aí um aluno fazendo um mapeamento ao vivo, para a gente ver aí como é que está a percepção de vocês do mercado, ver como é que vocês estão aí vendo e enxergando as coisas, tá? Então, se tiver interesse, já coloca aí no chat, tem interesse, tanto o Masterclass quanto o YouTube. Quem tiver esse interesse aí, a gente já troca essa ideia. Beleza? Então, vamos lá para o EuroSD. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, eu mandei no domingo, dia 11, mandei para vocês aqui. Ela disse que ela era mãe, e a gente era filha. Então, que fizesse alguma coisa foi agora, aí depois disse que não. E ela também é doente, ela tem hipertensão, né? Isso ela aquele outro. No caso, está lá cuidando dele. Mandei essas minhas visões aqui. Aquela menina disse, esse banho disse que se precisasse, se tivesse chamar ela, ela vai. Não quero saber de banho, não. Vocês que são filhos, vocês que são sua irmã. Ó. Vocês resolveram, são filhos. Aqui a gente tinha os níveis chave. Eu não sei lidar com dor, não. Ó. PWH, PWH, PWL. Eu liguei. E aqui são os PDs da semana passada. Tá? Liguei os PDs da semana passada. Então, comecei o quê? Comecei a buscar posições vendidas a partir das capturas de PDHs em possibilidades de informações de topo. Capturas de PDL e PWH, PWL e PDL aqui abaixo. Vocês estão ouvindo alguma voz além da minha? Dá pra ouvir uma voz no fundo aí. Tá, releve, por favor. Então, o que acontece aqui? Basicamente, a gente tava procurando o quê? PDHs, tá? PDHs aqui e PWL. PWH. Caramba, tô trocando os nomes, desculpem. A gente tava procurando PWH aqui e PDLs aqui. PDH, PWH, PDL, PWL. A partir desses níveis chaves, a gente iria procurar o quê? Iria procurar as mudanças na entrega do algoritmo, tá? As mudanças na entrega do algoritmo, que é o quê? É o break the block e a divergência SMT, tá? Isso aqui, propriamente dito, é o break. E quando há uma conclusão de um topo mais alto em um ativo e um topo mais baixo em outro ativo, há uma divergência SMT. Nesses níveis aqui, é onde a gente está fazendo o quê? A gente está procurando essas oscilações, esses níveis de mudanças na entrega do patamar do algoritmo. Então, partindo desse pressuposto, o que é que eu queria? Né? Eu queria ver o preço trabalhando ou acima desses PDHs, Previous Day High, ou acima desse outro Previous Day High aqui, ou acima desse Previous Week High, máximas diárias e semanais. Porque eu sei que aqui reside o quê? Reside
BSL, Buy Side Liquidity, é onde reside Buy Side Liquidity. Abaixo é onde reside Sell Side Liquidity. Sell Side Liquidity. É onde reside Sell Side Liquidity. Em o preço vindo trabalhar abaixo desse Previous Day Low, Previous Day Low, Previous Day Low e Previous Day Low, ou Previous Week Low, a gente iria procurar a mesma coisa, só que em sentidos contrários. Que seria o quê? Um breaker para alta ou uma divergência CMT para alta. Mas reparem que, tá? E aqui fica um ensinamento. Acima disso daqui, aqui eu estava procurando patamares de venda. Abaixo disso aqui, eu estava procurando patamares de compras, tá? Patamares de compras. Só que, ó, ninguém consegue ser 100%, pessoal. Ninguém consegue ser 100%. Acertar tudo previamente, cravadamente, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o preço de abertura da semana. Preço de abertura. Preço de abertura. Queria muito que o preço tivesse aberto e caído para esses níveis, para então ele buscar patamares mais altos. Só que ele já abre e começa a trabalhar um pouco de nada abaixo e começa a fazer o quê? Começa a quebrar significativamente as linhas brancas, os previous day highs. Quando ele começa a quebrar esses previous day highs, que eu vi ele voltando aqui na terça-feira, tá? Que eu vi ele voltando na terça-feira e não fazendo uma mudança no patamar de entrega bacana, seria o quê? Seria ele vir trabalhar abaixo de linhas vermelhas, previous day low. Então, basicamente, o que foi que aconteceu aqui da segunda para terça? Uma entrada em OTE de um dia para o outro. Daqui para cá. Basicamente aconteceu essa entrada. Tá? Basicamente aconteceu essa entrada até aqui na terça. Quando o preço fez isso e continuou subindo, quebrando o PDH da segunda, aqui eu fiz, opa, já entendi qual é a ideia do algoritmo nessa parada. Ele está querendo atacar ou esse PDH, Previous High, ou esse PWH, Previous High. Então, quando eu vi esse Fair Value Gap, ó, esse Fair Value Gap aqui, ó. Pô, mas ela mandou uma mensagem para mim. Ó. Para não ficar com o pai do medo. Não tem como você ficar com o pai, não. Eu vi esse Fair Value Gap, depois de haver esse rompimento aqui, interação no Fair Value Gap, posicionei-me para ataque de PWH. Posicionei-me para ataque de PWH. Preço atacou o PWH, foi um swing trade de um dia para o outro. Mas olhem como da quarta para quinta, tá? Olhem os níveis que eu tinha mandado para vocês. Em situação do mercado sendo altista, ele abrindo, caindo até esses níveis, subindo, e formação do topo semanal acima desse PWH, ou o mercado abrindo, subindo e caindo, também com possibilidade de estar sendo cravado o topo aonde? Acima do PWH, Previous Week High. E olhem onde foi cravado o topo semanal. Bem aqui. Tá? Ontem foi feriado no euro, porém tivemos notícia relevante no USD. O que isso quer dizer, David? Quer dizer que você deve levar em consideração que esse ativo tenderia a ficar bem parado até a notícia do USD. Foi o que aconteceu. O USD abriu e confirmando aqui topo. Porém, quando vocês veem aqui
quarta-feira ainda, mais ou menos aqui 10 da manhã, quem é meu aluno mais antigo, tá, tanto do Masterclass quanto do YouTube, sabe que existem os comportamentais das Killzones. E um dos comportamentais da Killzone de Londres Close é definir o extremo topo do dia. Tá? Londres Close é definir o extremo topo do dia. Quando você chega na quarta-feira, no patamar de 1 minuto, ó, sexta, quarta-feira, 10 da manhã, patamar de 1 minuto. Dez da manhã, patamar de 1 minuto. O preço, ele faz uma mudança na entrega. Faz uma mudança na entrega. Mas por que essa mudança na entrega aqui ela é válida, David? Primeiro, ele captura um Previous High. Previous High é esse, David. É a Killzone de New York AM. A máxima da Killzone de New York AM. A gente tem ela aqui. A mínima da Killzone de New York AM, a gente tem ela aqui. O correto do correto seria esperar o quê? Seria esperar o preço vir até abaixo dessa mínima dessa Killzone. Mas quando eu vejo um consumo de um nível chave de liquidez, que é o quê? É esse previous high, é a máxima anterior, a máxima da Killzone anterior, sendo consumida, e então acontece o quê? Aqui se torna um nível chave. Aqui ele se torna um nível chave por ser um nível de Killzone. Acontece o que nós já ensinamos para vocês. Isso ok. Break block. Topo. Topo mais alto. Fundo intermediário. Olhem como o preço vem rompendo o fundo intermediário. Quando ele faz o rompimento desse fundo intermediário, agora eu começo a procurar o quê? Procurar entradas para estarmos operando na quarta-feira. Operando o quê? Vendido. Então, suponhamos que eu não entrei em nenhuma compra porque não me deu gatilho anteriormente. Consegui identificar a entrega, o delivery do preço, para atacar a liquidez acima, fui atacando a liquidez. Suponhamos que a gente não conseguiu fazer isso. Olhem como na quarta-feira, em uma Killzone que é específica de se determinar o extremo oposto do dia, eu vejo que o dia todo até essa Killzone foi o que? Altista. Ó, a abertura do dia está aqui. O dia todo foi de alta. Eu tenho uma relativa possibilidade de quê? De que nessa Killzone aqui, ó, seja feito o extremo oposto do candle diário. Então, quando vem essa Killzone aqui, consome o PD, o Previous High, da Killzone de New York, e faz uma mudança aqui na entrega, deixando um breaker, topo mais alto, fundo intermediário, eu já consigo identificar possibilidades para ser vendedor. Vendedor aonde, David? Tem diversas possibilidades. Uma das é entrando em Fair Value Gaps. Uma delas é ele aprende. entrando em Fair Value Gaps. Negócio de porque não sabe, não. Porque não tem quando ele aprende. Ou foi embora. Entradas em hotel a partir desse instante. Mas ele nunca podiu definir nenhum, assim. Você?
queda, mais entradas em OTE. E queda. E assim vai. Então chega quinta e confirma mais ainda. Reparem que, ó, se eu ligar aqui o zoom aqui, 8, 8, 8, 8, 8, 8 horas bem, 8 horas. Eu não sabia da menina, não. Eu só sabia de 2 meninos. Olha lá, previous high de uma Killzone, e então previous low. Esse chama Simone. Quando acontece isso, o que é que a gente tem? Entrada ideal, podendo ser travada. Pô, David, mas você opera notícias? Não, não opero notícias, mas olha onde é que a entrada veio acontecer. As prévias da notícia. E se você faz uma gestão bem feita, vamos supor que você vendeu aqui, coloque seu stop bacana aqui, que é em cima da oscilação máxima, né, que gerou o rompimento do swing low, é 3 pips, é muito ridículo isso aqui. Se quiser botar um pouquinho mais alongado ainda, deixar o quê? Uns 5 pips ou 4 pips, dependendo aí da sua gestão, você não fica no sanhaço, vamos dizer assim. Então vai o mercado, ó, e joga tudo para baixo. Joga tudo para baixo. Depois da notícia, então o mercado vai. E hoje, dia muito fraquinho, mas está aí rolando, tá? Tá aí rolando. Então, qual é o maior ensinamento que eu trago com essa questão? Mesmo, tá? Mesmo o mercado não fazendo, ó, mesmo o mercado não fazendo o que eu guardava no domingo, eu não posso me desesperar. Eu não posso me desesperar. Não posso me desesperar. Eu tenho que me achar dentro do gráfico. Eu estou vendo que minhas posições de possibilidades de venda não estão encaixando. Não estão encaixando. O que é que eu vou fazer? Eu vou me adaptar. Vamos atacar liquidez. Vamos atacar liquidez. PW. Vamos atacar liquidez. PWH. E vai embora. Quando então ele realmente alinhou, aí sim deu uma oportunidade de venda bacana. Você vende. Mas a maior questão é: planeje o trade e faça o que foi combinado. Tá? O que foi combinado. Enquanto vocês não obtiverem essa percepção de planejar o trade e fazer o que foi combinado, vocês não vão conseguir avançar, pessoal. Vocês não vão conseguir avançar. Eu poderia muito bem ficar em êxtase aqui, como já fiquei há muito tempo atrás, no início,
Pô, eu queria vender aqui. Chegou no nível, começa a vender. Aí o preço começa a subir, me stop. Mas quando você olha aqui, não fez uma divergência, nem fez um break block bacana. O preço chegou nesse nível aqui, mas você vê esse nível aqui, ele não fez uma divergência, nem fez um break block bacana. Eu poderia vender aqui, tomar stop, vender aqui, tomar stop. Mas quando o preço chega nesse nível aqui, a minha leitura já fala, opa, o mercado não está em sell model, David. O mercado está em buy model. E buy model vai querer atacar BSL. Então o mercado começa a fazer o quê? Subir. Ao ponto de que automaticamente eu viro minha chave, excluo da minha mente as possibilidades de venda aqui e pelo menos até aqui e começo a atacar a liquidez. Você tem duas modalidades para trabalhar com o PDA. Ou você trabalha atacando a liquidez, ou você trabalha depois que a liquidez é atacada. Então, a liquidez foi atacada aqui, foi atacada, mas deixou o gatilho de viragem de mercado, de um buy para um sell model? Não deixou. A liquidez foi atacada aqui, deixou o breaker ou deixou a divergência CMT? Não deixou. A liquidez foi atacada aqui, deixou um breaker? Deixou. E se vocês olharem o GBP, se não me engano, também deixou uma divergência CMT. Então aqui, depois do ataque da liquidez, fica bacana trabalhar. Mas enquanto ele ataca a liquidez e ele não deixa o gatilho de entrada, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar junto com o IPDA, indo atacar a liquidez. Tá? Foi rápido. Um instante que eu vi o preço abrindo, caindo um pouco ao preço de abertura semanal e começou a subir, quebrando PDHs, Previous Day High, quando chegou aqui, que ele trabalhou na terça-feira, no preço de abertura, mas não teve força suficiente para romper o preço de abertura, opa, o mercado não vai ser vendedor essa semana. Pelo menos no início. Pelo menos na terça ou na segunda ali, ele não vai ser vendedor. Então, terça-feira aqui, no Fair Valley Gap, eu já me reposicionei para compra e fui atacar o PWH. Então, na quarta, sim, me deu ali o gatilho. Então, eu trabalhei vendido aqui alguns instantes e até as prévias da notícia eu ainda tinha um restante de posições em abertas. 2, 3 minutos depois da notícia, eu fechei o restante das minhas posições em abertas que eu já estava vendido desde esse ponto aqui. Então, não sejam afobados para pegar operações. Não é porque vocês marcaram níveis aqui, aqui e aqui que o preço vai girar nesses níveis. Vocês têm que esperar o momento certo, que é o quê? Divergência ou breaker, tá? E ter a maturidade de entender que se o preço não fizer a divergência e o breaker, muito provavelmente ele vai continuar a subir. E você terá da sua mente de querer vender, 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 vender. Ao invés de você querer vender, 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 você pode mudar sua chave e, pô, por que eu não compro aqui? Já que ele não fez um break, não fez uma divergência MT e me deu gatilho de compra. Por que eu não vou comprar aqui? Estão entendendo? Por que eu não vou fazer uma compra? Foi esse meu pensamento. Se eu tenho um nível aqui e nível aqui. Ao invés de esperar o preço atacar, para depois eu me posicionar, por que eu não vou com o preço atacar esses níveis de liquidez? Entendam? Essa sacada, esse mindset é o que ajuda muito vocês. Que vai, não ajuda porque eu acho que ainda vocês não estão tendo. Mas a partir de hoje comecem a ter essa sacada. Façam o planejamento da semana de vocês, tá? Façam o planejamento da semana de vocês. Tudo se começa por uma semana bem planejada. Vocês não podem cair de paraquedas. Sempre antes de começar a segunda-feira, sexta, depois do fechamento, sábado ou domingo, eu vou lá e, ó, onde é que eu tenho liquidez? Onde é que eu tenho Eco Highs? Onde é que eu tenho Eco Lows? Para um nível semanal? Para onde o candle semanal ele tende a expandir? Ele tende a buscar liquidez. Para onde tem o candle semanal, ele tende a buscar essa liquidez. Então eu tinha essas minhas questões. O preço abriu, a primeira movimentação dele foi um pouco para baixo. Eu não acreditei que fosse realmente uma movimentação verdadeira, mas foi. E se realmente foi, o que eu vou poder fazer? Nada. Eu não vou mudar o mercado. O mercado ele é eficiente para os bancos. Os bancos jogam o preço para onde eles querem. Eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir mudar. O que é que eu tenho que fazer? Me posiciono. Surfo a onda junto com eles.
surfo a onda junto com eles. Tá bom? Então, basicamente, um recap aqui do que eu mandei para vocês na semana passada, no domingo, dia 11, e um pouco aí de mentalidade para vocês já começarem a ver o gráfico de forma diferente. Bacana? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui querendo compartilhar a tela. Ai, Deus, travou tudo. Só um instante. Só um instante que ele vai voltar. Voltou. Deixa eu ver se tem alguém querendo compartilhar a tela. Deixa eu pegar a apresentação. Mensagem. E o preço reverteu exatamente na máxima de 2024. Yes, man. E aí, alguém quer compartilhar o gráfico aí para mostrar aí basicamente aí como é que tá a visão? Quem quiser compartilhar o gráfico aí, manda um eu aí para compartilhar aí como é que tá a visão aí pra gente trocar uma ideia. Ninguém? Vamos lá, compartilha aí, Antônio. Só abrir o microfone, compartilhar a tela aí já era. Pode mandar ver. R$1 tem, né, Rosa? R$1 tem, né? Antônio? Teu microfone deve estar mutado aí, viu, Antônio? O Antônio tá com algum problema aí de transmissão, não tá conseguindo falar. Fernando Aleixo, tá afim? Acho que vocês não estão afim. Ah, Antônio, desculpa. Desculpa. Tenta agora, Antônio. Não, tranquilo. Eu acho que já, Antônio. Dá uma olhadinha novamente aí. Eu queria ser uma pessoa inspirada. Já dá para conseguir partilhar a tela. Não sei se conseguem me ouvir. Agora sim. Tá dando para ver. Ok. Primeiramente, dizer que sou um novato, 100%. Hoje foi o meu primeiro dia a tentar seguir o mercado. Certo. Então, essa é a tela que tenho que compartilhar. Não sei, começo por onde para trabalharmos. Ó, eu quero ver as análises que tu mandou lá de manhã. As análises que mandei. Posso estar a explicar, não é? Pode, sim. Sim, eu comecei marcando essa abertura semanal. É claro que eu tentei fazer uma revisão de como o mercado se comportou ao longo da semana. E nesse gráfico de 1 hora. Sim? Sim. Nesse gráfico de 1 hora, deixa eu desabilitar só
Tá certo. Aperta nessa seta aí que ela sobe, ó. Aperta na seta lá, que fica ali. Sim. Ok. Tá bem, deixa também. Tá bom, eu libero. Sim, então, eu fiz essas marcações. Hoje fiz uma marcação da abertura do dia, abertura de Certo. dia nessa zona É, de abertura, o acho preço. que a senhora deve estar dormindo. Certo. Né? Tá E, bem, tá bem. mas vou confessar que hoje eu tive uma pequena falha, porque eu entrei logo a analisar a abertura, aquele zone de Londres. Uhum. Então eu fui direto mesmo para 1 minuto e fui para aquele zone de Londres. Foi uma coisa que eu fiz. Não consegui naquele zone de Londres. Eu Certo. vi essa quebra de estrutura aqui, essa captura de liquidez aqui abaixo. Certo. Todo mundo gosta dele. Então eu fiz essa marcação, vi Uhum. que esses fundos foram capturados. Depois da captura aqui, Certo. Pode ser segredo. marquei, não, depois dessa captura que eu marquei agora. Esta Vai ter aqui. que gostar dele. Depois dessa, eu Uhum. busquei entradas de venda, de compra e venda. Aqui. Não entendi. Tu procurou entradas de compra? Não, procurei entrada de venda. Tá. Procurei Mas entrada vamos lá. de venda. Depois Vamos dessa, esta captura. Depois desta. Então, eu procurei entradas aqui para Certo. vender. Sim. Certo. Vamos lá. Primeira questão, Antônio. Primeira questão. A gente tem que entender que existe uma hierarquia gráfica. Uhum. Sabe? Consegue entender? Sim. Ó, existe uma hierarquia gráfica. O que é uma hierarquia gráfica, David? Hierarquia gráfica é tipo assim: o maior comando menor. O maior Uhum. comando menor. Se você for analisar um 1 minuto puro, do jeito que você está fazendo, se você for analisar um 1 minuto puro, assim, Uhum. sem olhar mais nada, do jeito que você está fazendo, você está analisando um 1 minuto se baseando-se em movimentos de segundos. Tá? Isso aí é para scalper. Se você analisa 1 minuto, você vai querer operar segundos, 10 segundos, 15 segundos. Tá? Para uma entrada em time de 1 minuto, você analisa o 15, você analisa como é que está o H1 antes de tudo. Você já percebeu aí que você já entrou direto no M1. Então, a primeira Sim. questão aí não está tão correto, tá bom? Sim, Primeira questão compreendi. não está tão correto entrar direto no M1. Primeiro, você vai para o 15. Coloca no 15 minutos aí e desativa as tuas killzones para tu ver. Desativa as killzones. Agora, olha como é que está o mercado. Sim. A abertura do dia hoje. Dia de hoje. Todo dia de hoje. É só o dia de hoje, sexta-feira. Ok. E o finalzinho e o finalzinho da movimentação de ontem. Pronto, bacana. Esse dá um zoom maior aí, aproxima mais. Isso, ó. Repara comigo uma coisa, Antônio. Olha como o preço ele cai na notícia de ontem, que eu comentei sobre a venda. Não, antes dela. Pronto aí. Olha como o preço ele cai. Depois ele começa a fazer o quê? Começa a subir, certo? Sim. Olha como ele cai novamente. Depois ele sobe. Ele vai formando o quê? Vai formando os swings. Vai formando swings. Olha como mais ou menos às 3h30, 3h40 da tarde de ontem, olha o que é que o mercado ele começa a fazer. Ele começa a subir. Quando ele começa a subir, ele começa a fazer o quê? Quebrar swing high. Sim. Tá conseguindo ver? A tarde de ontem? Aqui? Isso, a tarde de ontem. Não, 3h30 da tarde aí. 3h30. 3h30 da tarde. Isso. Aqui. 4 e alguma coisa, mais para frente. Sim. 4 e alguma coisa. Repara o movimento quando o mercado. Pronto, aí 5 da tarde. Olha como deu às 5 da tarde, o preço começou a fazer o quê? Topos e fundos cada vez mais o quê? Mais alto. Mais altos. Isso simboliza o quê? Quebras de swing high
formação de swing low, quebra de swing high, formação de swing low. Pega a ferramenta de linha, Antônio, e traça a ferramenta de linha de tendência e traça desse topo das 3 horas, mais ou menos ali, ó. Mais para trás, mais para trás. Aí, 3 horas. Traça dessa... Olha aí. Olha como o preço ele começa a subir e quebrar o que agora? Swing high. Swing high. Sim. Então, com 15 minutos aí, Antônio, ele vai dominar o quê? Os tempos gráficos abaixo. Olha como, ó, olha como. De 16, a abertura de 16, meia-noite, ele sobe quebrando um swing high, ó. Marca a linha na linha de tendência. Marca na linha de tendência aí. Onde? Esta? Não, pega outra linha nova. Sim, não entendi onde é para marcar. Esta? Não, o swing high antes da abertura de 16. É justamente esse aí que tu tá com seta. Sim. Marca a parte de cima e estende o futuro. Isso. Sim. Olha como a abertura, tá? A abertura do dia de hoje, ele abriu, caiu um pouco para baixo. O candle de 15 minutos, tá? Ele abriu, caiu um pouco para baixo, e então ele sobe quebrando o quê? Um swing high. Swing high. Então, quando ele formar um novo swing high, eu tenho o que, Antônio? Eu tenho a minha estrutura, certo? Sim, tem a estrutura. Eu tenho a minha estrutura. Então, essa estrutura aí eu vou querer trabalhar comprando abaixo do patamar de 50%. Consegue Aqui entender? Sim, consigo entender. Cai para 1 minuto agora. Com essas marcações feitas no 15. Cai para 1 minuto. Ok. É só apertar no número 1 e Enter que ele já vai. Sim, já. Olha agora, Antônio, como você tem uma questão para se trabalhar comprado. Melhor do que a venda. Sim. Você fez uma venda bem encaixada, na formação do quê? De um range de negociação do 15 minutos. Consegue entender? Sim, sim. Ó, a sua venda lá, ela aconteceu depois de uma captura e quebra de swing high de 15. Então, quando ele fez essa quebra de swing high de 15 e captura de swing high de 15, onde tem liquidez, você pode sim estar procurando uma venda, que foi onde você me mandou lá no chat a venda, certo? Só que quando o preço chegou nessa região aqui abaixo, o que é que acontece? É região de quê? De compra. É região de compra na zona de OTR dessa. Entendeu? Sim. Desconto. Zona de desconto até esse topo, desse fundo até esse topo. Isso. Aqui é a sua região de OTR. Aqui é o quê? Aqui é a sua compra. Então, quando o preço ele expande, Antônio, ó, o preço expande e quebra o quê? Quebra o topo de 15 minutos, que é o quê? É aquele swing high da estrutura. Pega uma linha de tendência e traça do topo, desse topo aí. Pronto. Então, aqui, bota no 15 minutos agora. 15 minutos. Então, repara lá agora, Antônio. Lá, onde você fez a quebra, olha o 15 minutos, como ele está. Sim. Aqui você tem um novo range. Ó, range de negociação. Trace isso até o topo aqui, ó. Já. Aí tá o 15. Então você tem seu range de negociação no 15. O 15 minutos domina os tempos gráficos menores. Então você encontrou o seu range de negociação aqui no 15. Aí você vai para onde agora? Você vai para 1 minuto. Cai no 1 minuto. Ó, cai no 1 minuto. Agora vai lá ver se chamar ela vai. Onde estamos? Bem aqui, ó. Foi aqui justamente o quê? No fechamento das 5 horas da manhã, onde você viu uma possibilidade de compra. Que você falou lá no chat. Entendeu? Tá fora da Killzone. Tá fora da Killzone. Mas tá dentro de todos os amparatos de quê? De compra.
do quesito compra em preço. Em Será que não, preços. será que não valeria a tempo? Será que não valeria a pena você fazer o quê? Você pegar uma entrada um pouco com a mão mais reduzida, Sim. valeria a pena. Entendeu? Sim, sim. Entendeu? Valeria a pena. Então, você vai sempre fazendo esse jogo de cintura. Você analisa um time maior para então você pegar um time menor na sua entrada. As entradas que você mandou, para quem não está conseguindo entender o que está acontecendo, tá, pessoal? O Antônio ele mandou algumas análises lá no chat do mentorado do YouTube e a gente está basicamente aqui alinhando o que foi que ele deveria estar fazendo, o que ele não fez, tá? No gráfico de hoje já, no gráfico de hoje. Então, no 15 minutos, Antônio, 15 minutos novamente, de hoje, ó, de hoje, dá um pouquinho de zoom, olha como o preço ele vai lá e quebra o que, Antônio? Quebra um swing high do 15 minutos que você marcou. Sim. Ó, ele quebra esse swing high. Traça aí esse swing high. Traçou? Bacana. Sim. Então você tem sua região até de onde? Do swing low que ocasionou a quebra do swing high. É esse swing low mais abaixo aqui, ó, mais acima. À frente desse, esse swing low mais à frente. Esse. Aqui. Isso leva até o swing high. Estende no futuro. Isso. Agora, tem o quê? Eu tenho minha região de entrada. Uhum. Entendeu? Tenho minha região de entrada. Então, coloca no 1 minuto agora. Diminui o zoom. Olha concomitantemente onde o preço ele vem em região barata, tanto do 15 minutos, tanto em uma região barata em um low time frame. Se você Sim. colocar nos 5 minutos, você vai ver que aí tem um range de negociação que você já tinha até marcado. Ó. Este. Isso, tá até marcado aí. Tem um Sim. range de negociação aí também. Então, olha como o preço ele vem a patamar barato, te dando possibilidades de tu fazer o quê? De tu fazer uma compra, que tá rolando agora enquanto a gente está comentando. A gente está Sim. marcando os pontos corretos, e dentro desses 10 minutinhos que eu estou fazendo essa correção aqui na tua visão, olha uma entrada de compra já acontecendo. Aí você vai carregar essa entrada de compra até onde? Até o nível 0, que é o quê? É o swing high. Quando chega nesse swing high aqui, o que você pode fazer, Antônio? Você pode colocar sua operação no BE, o que é um BE, David? É travar para você não perder mais nada, tá? Sim. Travar ela para não perder mais nada. Ou você fazer uma parcial e colocar seu stop um pouco mais acima e ir conduzindo seu stop. Tá entendendo, Antônio? Sim, sim, está entendendo. Então, depois de ter feito a entrada, quando o preço ele chega na região de 0, eu coloco, deixa só habilitar o preço. Quando ele chega aqui no nível 0, eu coloco o meu stop loss em BE. Isso. Ok. Você trava a sua operação. Você quer maximizar seu lucro e minimizar sua perda. Sua exposição ao capital. Então, comece a observar dessa forma. Os tempos gráficos maiores regem os tempos gráficos menores. Os tempos gráficos maiores regem os tempos gráficos menores. Tempo gráfico maior rege o menor. Maior rege o menor. Maior rege o menor. Tá? Então, se você olhar nessa perspectiva, qual perspectiva, David? Você faz suas marcações em um time frame maior. Eu recomendo, e o próprio Michael falou recentemente nas aulas que ele está dando para o Caleb estar prestando atenção em três time frames, que ele já vinha falado há muito tempo, tá? Que é o quê? Antigamente, lá nos cursos mais antigos dele, ele falava no H1, M15 e M1. Uhum. Ele vai dar aula para o Caleb, ele vai falar, Caleb, preste atenção no M15, no M5 e no M1. Não muda nada. Não muda nada. Só o que muda é o quê? É que você vai estar conseguindo se posicionar muito mais facilmente
nesses 3 time frames, já que o Caleb ele vai operar só um Arczone, que é a Arczone de New York. Beleza, Antônio? Sim, sim. Deu para pegar a ideia? Já deu para pegar a ideia. Agora, em que momento eu devo sair de uma operação? Ou Tá. em que ponto eu posso puxar e colocar meu take profit? Então, lá no curso dos criadores de mercado, lá do YouTube, curso dos criadores de mercado YouTube, tem uma aula lá embaixo que fala sobre técnica de gerenciamento ou gestão de lucro, que é sobre a condução do trailing stop. É como você pode fazer esse trailing stop. Você vai assistir essa aula que vai clarear muito sua visão. Clarear muito sua visão. Mas de antemão, o que é que você pode fazer, Antônio? Você pode estar zerando sua operação quando ele chega no nível 0 da estrutura, executando. Ou quando ele consome níveis de liquidez claro. Por exemplo, ele está interagindo aí com o nível de liquidez claro. Ele está interagindo agora com o nível de liquidez claro. Ele já está pagando quanto para quanto, David? É ideal eu fazer um fechamento aqui de operação? Tá pagando aí alguns pips. É pouco. Mas no longo prazo, tá pagando quantos pips? Deixa eu ver. 5 pips, alguma coisa. Isso aí, a um lote é $50. É $50. Será que $50 aí em Moçambique é uma boa? $50 em Moçambique aí é mais ou menos quanto na moeda de vocês? São 3.000 meticais. 3.000? Meticais. Que é a moeda de vocês aí. Sim, a nossa moeda. É um valor bom? Sim, é um valor bom para se fazer ao dia. É um bom para se fazer o dia. Em quantos minutos? Uns 5 minutos, 6. Em 6 minutos. 6 minutos aí, basicamente, em uma diária de Moçambique. Olha aí. Tá conseguindo entender? E até mesmo a outra venda que você pegou deu uma quantidade de PIP bacana para trazendo aí de dólares para a moeda de vocês. É um dinheiro bacana. Então, olha lá, ó, o preço continuando a subir. Então, você faz esse alinhamento, Antônio. Você alinha um time frame maior com um time frame menor. Entendeu? Então, essa questão de quebra de swing high, formação de swing low, quebra de swing low, formação de swing high, você quer estar alinhando em time frames maiores, caindo para menores. Beleza? Ok, está bem. Muito obrigado. Tamo junto, Antônio. Valeu. Juntos. Então, pessoal, bacaninha. Enquanto a gente tava fazendo aqui. Antônio, bota só uns 5 minutos aí, por favor. 5 minutos. Ixi. 5 minutos. 5 minutos. Diminuir um pouco mais o zoom, só para eu trazer aqui um comentário, tá? Ó. Então, pessoal, preste atenção aqui, tá? Preste atenção. A gente teve Pode deixar na tela cheia, Antônio. Como? Tela cheia. Já está em tela cheia. Tá, não. Vai lá do lado do publicar, tem a câmera. Do lado da câmera tem essa aí. Pronto. Okay. Aí, agora tá. Dá um zoomzinho a mais aí. Bacana, tá bom. Volta só. Pronto, abertura do dia. Então, pessoal, prestem atenção. Ó. Temos a abertura do dia 16, meia-noite. O Antônio marcou a abertura do dia, que é o quê? É o Midnight Open. Midnight Open traçado. Olhem como a abertura do dia, ele já correu para trabalhar acima de swing high de 15. Então, quando ele quebra esse swing high de 15, eu tenho um swing low. Então, esse meu swing low de 15 é a minha base. Quando o preço forma um novo swing high, eu traço minha primeira Fibo, que foi a primeira Fibo que o Antônio traçou. Então, o preço ele volta a patamar barato antes das 5 da manhã. É o outro Antônio atrás. Esse. Isso. O preço volta a patamar barato antes das 5 da manhã. Vocês caem em um time frame menor, e então procuram a entrada de vocês. E vão conduzindo a operação até onde? Até o nível de swing high. Reparem que o preço chega até níveis de swing high, quebrando o swing high de 15. Vocês traçam uma nova referência. Podem zerar a operação de vocês,
podem zerar a operação de vocês. O preço cai para estar mais barato. E então faz o quê? Expande novamente. Expande novamente. Traçando a FIBO daqui até aqui, há margem para se acreditar que o preço acabou de formar um swing low, um echo low, tá? Dentro desse range, lá por intermédio da FIBO de 62. Isso é o quê? Isso é um possível ponto de liquidez. É um possível ponto de liquidez. Mas se vocês verem e aqui observarem nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos, o que é que aconteceu? O preço ele quebrou um swing high e voltou a patamar barato de 5 minutos. Voltou a patamar barato de 5 minutos. Claro, ele está deixando meio que uma armadilha, uma armadilha que é colosso, é níveis de liquidez, para então voltar a patamar de 15 minutos. Mas se vocês têm perfis de scalper, vocês conseguem observar que vocês analisando os 5 minutos e caindo para 1 minuto, que é essa região que o Antônio traçou, tá? É onde se daria uma entrada. Coloca no 1 minuto agora, Antônio, por gentileza. É só apertar o número 1 e Enter. Isso. Essa região que o Antônio marcou de entrada, olhem como aqui, ó, se eu analiso 5, vejo possibilidades de entrada aqui no 1, e eu entro em um scalper lá nos segundos, eu busco a entrada no 15, no 10, no 30 segundos. Se eu entro com uma alavancagem maior, já que meu stop vai ser bem curtinho, tá? Ô, Antônio, coloca teu stop lá naquela formação de swing low, lá embaixo. A tua entrada. Isso. Seu stop aqui, e sua entrada. Não, seu stop aí. E sua entrada depois do rompimento dessa vela preta. É só diminuir a entrada. Depois do rompimento da vela preta. Um pouquinho mais. Sim. Aí. Então, aí eu tenho 7 pips. 7 pips num scalper, tá? No scalper. Mais ou menos a entrada aí no scalper se daria aí. Eu tenho 7 pips em um scalper aí. Se você pega aí, eu tenho 1,6 pips de stop. Em lotes, traduzindo isso para lotes, cada lote é é $10. Cada lote é $10. Então, suponhamos que a gente colocou um lote. Eu tenho $16 de stop para $74 de alvo. Tá? Então, se eu coloco 3 vezes 70, 210. Se eu coloco 5 vezes 7, lá em torno dos 300 e alguma coisa dólares. Então, comecem a ver as possibilidades surgindo para vocês, tá? Comecem a ver as possibilidades surgindo para vocês. Eu acredito, tá? Que essa entrada aqui que rolou enquanto eu estava comentando com o Antônio, ela vai chegar até patamares mais altos. Tá? Acredito nisso. Então, é dessa forma que você deve trabalhar, tá? Tanto o Antônio, que está começando a acompanhar o mercado agora ao vivo, também vocês que estão conseguindo ver aí esse comentário aqui ao vivo que a gente está trazendo aqui para o Antônio, é dessa forma que se faz, beleza? Então, tamo junto aí, rapaziada. Eu vou ter que me ausentar aqui um pouco, porque eu tenho outra reunião agora. Beleza? Tamo junto. Valeu aí. Forte abraço, Antônio. Yes. Muito obrigado. Tamo junto. Parei a gravação.